Vamos falar agora da indústria. A CNI, a Confederação Nacional da Indústria, divulgou hoje uma sondagem que mostra o andamento da indústria brasileira. Nós estamos em contato agora com o Marcelo Azevedo, que é economista da CNI. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvinte. Bom, Marcelo, nós temos alguns dados positivos, mas na verdade alguns positivos, outros negativos. Por exemplo, o uso da capacidade instalada é a maior em quase 3 anos, seria uma sinalização favorável, uma disposição maior dos empresários em investir, uma confiança maior em relação às exportações. Mas eu queria saber qual o balanço geral que você faz em relação a esse levantamento, lembrando que ele é calculado em pontos, né? Quando é abaixo de 50 pontos é uma tendência ainda negativa, acima de 50 pontos, positiva. Exatamente. Mostra uma recuperação da indústria, né? Mostra que ainda existem dificuldades, a utilização da capacidade instalada, que é a utilização das máquinas, como você falou, ela vem aumentando de fato, ela permanece muito baixa, mas já é a maior em quase 3 anos. De uma forma geral, a avaliação da sondagem industrial são todos dados assim, eles mostram dados mais positivos, uma tendência de recuperação da indústria, mas mostra que os patamares ainda são muito baixos, seja de produção, seja de emprego, seja de utilização da capacidade instalada. Por outro lado, mostra, de fato, expectativas positivas para o ano que vem, são muito mais positivas do que no final de 2016, por exemplo, e mostra essa intenção de investir voltando, que é uma excelente notícia. Agora, o índice do número de empregados caiu 0,7 ponto para 49 pontos, portanto, abaixo dessa linha dos 50 pontos. Isso teria o componente aí da sazonalidade, final de ano a indústria costuma demitir mesmo, ou ainda é uma tendência preocupante do setor industrial? Não, a gente acredita que tenha muito peso aí da sazonalidade, isso deve se repetir no próximo mês, é muito forte, e a sondagem industrial ela não faz esse ajuste para a sazonalidade. Então, é de se esperar esse número negativo nesse mês, e de fato ele veio, mas ele veio ainda razoavelmente próximo dessa linha de 50 pontos. Então, não mostra uma queda tão forte assim do número de empregados. Por exemplo, na comparação com novembro do ano passado, esse mesmo índice estava em 45,8 e agora tem 49. Ou seja, em novembro de 2016 a queda foi muito mais aguda do que do que vai acontecer agora nesse ano de novembro e provavelmente agora em dezembro. Mas diga. Não, pode prosseguir, desculpa. E a evolução da produção. Por evolução da produção, o índice foi baixo, menor do que em outubro. Foi 50,5 pontos, em outubro foi 52,6 pontos. Mas são dois índices acima de 50 pontos e normalmente em novembro você já vem um número negativo abaixo desses 50 pontos. Então também foi uma boa notícia aqui por a questão da produção nesse mês de novembro. Eu acho que o pior dado continua sendo o emprego mesmo, porque inclusive os empresários esperam queda do emprego no início de 2018, portanto não é ajuste apenas de final de ano, também tem a sazonalidade, começo de ano é mais fraco mesmo, mas você vê condições de a indústria apresentar uma performance efetivamente melhor no ano que vem, Marcelo? Acreditamos que sim, as expectativas apontam para isso, com relação à demanda, a quantidade exportada sobretudo, a intenção de investimento, que é importantíssima notícia também, vem uma recuperação forte, esse índice já é o maior desde 2012, que a gente está com um estoque ajustado, quer dizer que qualquer aumento da demanda isso vai se traduzir em produção, e eu acho que é muito importante a questão da UCI também, a utilização da capacidade instalada está aumentando, é sinal que as máquinas estão sendo reativadas e que as pessoas devem ser contratadas para operar essas máquinas. Agora, Marcelo, falaram o levantamento mostra que o índice de quantidade exportada, como você até salientou, aumentou 1,3 ponto em dezembro, frente a novembro, alcançou 53,5 pontos, portanto passou daquela linha. Agora a gente ainda tem uma restrição muito grande do lado das exportações, uma concentração em poucos segmentos da indústria, não é? A competitividade ainda é um problema sério. Sem dúvida, existem muitas barreiras para serem superadas aí, para que a participação dos manufaturados, tanto na pauta quanto no Brasil como um todo no mercado mundial, muito baixa. Existe muito espaço aí, muitas barreiras que têm que ser superadas para a gente ocupar esse espaço. Seja da dificuldade de exportar de burocracia,
como o próprio sistema tributário que prejudica bastante a competitividade, enfim, uma série de fatores que afetam as exportações. E a indústria ficou muito tempo voltada para o mercado interno, teve aquela perda de competitividade até naquela fase de dólar muito baixo, e baixo nível de investimentos também, então tudo isso leva a uma situação hoje mais difícil de ser revertida, não é? Sem dúvida, essa falta de acordos também inibe ou uma indefinição sobre os inibem esse tipo de investimento. Nesse passado recente, até algumas empresas, aqueles setores que tinham já mais condições, até voltaram um pouco essa produção para fora, dado o mercado doméstico estava realmente bastante fraco. A gente espera que, dada essa ociosidade toda, na medida que o mercado doméstico voltar a se reaquecer, que não aconteça que se volte totalmente as atenções para o mercado interno e se dê as costas novamente para o mercado externo. A gente espera que isso não aconteça. Como a demanda interna vai se perfilando aos poucos, a gente aposta que haverá espaço para que sejam tomadas medidas tanto pelas empresas quanto pelo governo para dar condições para que isso não aconteça, ou seja, que seja o mercado doméstico atendido, mas também não se volte a dar as costas para o mercado externo. Porque quando a gente fala em competitividade, há essa necessidade de ampliar as exportações, mas também tem que conquistar espaço aqui no mercado interno, não deixar os importados invadirem. Como aconteceu quando se estava dando um estímulo muito grande ao consumo sem essa contrapartida dos investimentos. O que estava acontecendo é que a demanda doméstica, o bolo estava crescendo bastante, mas a participação da indústria nesse bolo estava cada vez menor, cada vez estava sendo tomado por produtos importados. A gente espera que na medida que a demanda tomar ânimo e começar a crescer novamente agora, que isso não volte a acontecer. A reforma trabalhista foi uma medida nesse sentido, de dar um pouco mais de competitividade para a indústria brasileira, mas ainda tem muita coisa para ser feita nessa área para que a gente consiga não fazer com que esses espaços não sejam tomados como foram lá atrás e que a indústria consiga atender toda a demanda doméstica sem vamos dizer, competição saudável. Vou dizer sem competição, porque competição é saudável, mas que tenha condições iguais de competitividade para que possa competir de frente a frente com os importados. Tá certo, nós ouvimos o Marcelo Azevedo, que é economista da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Marcelo, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, é um prazer.